Olá, irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra em relação à mudança da nossa mentalidade, do nosso entendimento. Olha como está escrito aqui em Romanos 12:2. Eu vou falar para você, irmãos, que isso daqui influencia em tudo na nossa vida. Eu quero que você fique até o final do vídeo e você medite no que nós vamos compartilhar aqui hoje. Olha o que está escrito em Romanos 12:2. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode ver que aqui está falando renovação do vosso entendimento, para que a gente venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Significa que se a gente não mudar o nosso entendimento, a gente não vai ser transformado. Se a gente não mudar a nossa mentalidade, nós não vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu confesso para você, irmãos, que muito tempo eu imaginei que essa mudança de mentalidade era apenas aquela mentalidade de quando a gente não conhece a palavra de Deus, não conhece o Evangelho, a gente vai para a igreja, a gente vai para Jesus e a gente começa a ter o conhecimento da palavra e às vezes a gente vai, se batiza nas águas, entrega a vida a Jesus. Isso daí faz parte, faz do novo entendimento, faz parte sim do novo entendimento, da renovação. Mas eu digo para você, irmãos, que vai muito além disso. Você pode ver que na Bíblia está escrito assim também, em vários versículos, na Bíblia está escrito assim, examinai-vos. Engraçado que não fala para a gente examinar o próximo, fala para a gente examinar nós mesmos. Não está falando assim, examinar o próximo, não, está falando para examinar a nós mesmos, está falando para examinar. Então você vê que esse entendimento, eu meditando nessa palavra que eu quero compartilhar com vocês, que esse entendimento, irmãos, vai muito além do que apenas a gente se converter ao Evangelho. Esse entendimento, essa transformação que Deus está trazendo aqui, vai de nós mudarmos a nossa mentalidade. Porque muitas vezes, irmãos, a gente vai para o Evangelho, a gente tem um novo entendimento. A gente tem um entendimento de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente se entrega a vida a Jesus, a gente se batiza nas águas e está tudo certo e temos que fazer isso mesmo. Mas o mais profundo que eu quero falar para você é da gente, muitas vezes, estamos com uma mentalidade em relação à nossa vida, uma mentalidade doentia. E essa mentalidade doentia, ela afeta nas nossas emoções e no nosso comportamento e no nosso resultado. Porque quando a gente está com uma mente que não está alinhada conforme nós devemos estar, em relação à nossa maneira de pensar na vida, em maneira de nós enxergarmos as situações, as coisas, as situações da vida, a gente fica com uma mente distorcida. Nós ficamos vendo tudo pela ótica da negatividade, pela ótica da incredulidade e da ingratidão. E nós não podemos aceitar isso, irmãos. Esse vosso entendimento que a palavra diz, renovarmos o nosso entendimento e os nossos pensamentos para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vai muito além do que a gente apenas entregar a vida a Jesus, se batizar nas águas e ir no culto, na igreja. Vai muito além disso. Isso está falando de uma maneira mais profunda, de nós termos um coração verdadeiramente gratos a Deus, de nós enxergarmos as situações conforme a ótica do reino dos céus. E essa mentalidade, irmãos, é uma coisa que nós temos que buscar em Deus em oração. Buscar em Deus relatar se a gente tem que se examinar. Por exemplo, olha como que você identifica essa mentalidade. Um exemplo, se você, mesmo às vezes sendo cristão ou não sendo cristão, não importa. Mas se você sempre olha com uma ótica que a tua vida é uma vida infeliz, que as coisas sempre não dão certo para você, que você não é uma pessoa abençoada, que você não é uma pessoa abençoada, que a sua casa não é abençoada, que os seus caminhos não é abençoado, que o seu trabalho não é abençoado, você sempre tem uma ótica negativa em relação à tua vida. Se você é cristão ou não é cristão. Se você tem essa ótica é porque você não tem a sua mente renovada. Você não tem. E por isso que você não está experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque você não está com a tua ótica renovada. Você não está com os teus pensamentos renovados.
E quando você não está com os teus pensamentos renovados, a gente olha tudo pelo lado negativo. A maioria das circunstâncias nós olhamos pelo lado negativo. Nós achamos sempre que a vida das outras pessoas são melhores que a nossa. Nós achamos sempre que as situações dos outros são melhores que a nossa. Por quê? Porque nós estamos com a nossa mente negativa, nós estamos com a nossa mente que não está renovada em Cristo, conforme está escrito na palavra. Às vezes você pode até ser cristão, irmão, às vezes você pode até ir na igreja, você pode até ser fiel a Deus, você pode até ter um coração bom, uma pessoa boa, mas não está com a tua mente renovada. Porque na realidade nós já somos abençoados em Cristo, nós temos uma identidade, que nós somos filhos de Deus. E Deus tem um propósito na nossa vida, e tudo que nós já passamos na nossa vida, todas as dificuldades, foi para nos trazer para um propósito maior em nossa vida. Um propósito maior de o nome de Jesus ser glorificado na nossa vida e nós ajudarmos as pessoas a abençoarmos vidas. Tudo que nós passamos veio para esse momento, a gente identificar que por trás de todas as situações Deus tem o melhor para nós. Só que a gente, quando está com essa mente negativa, com essa mente que não está renovada, conforme está escrito em Romanos 12:2, nós vemos todas as circunstâncias pelo lado negativo. Nós vemos. Mesmo você sendo uma pessoa abençoada, mesmo Deus te dando grandes bênçãos, mesmo você tendo felicidade na tua vida, mas você não consegue viver essa felicidade, a felicidade já está em você. Mas você não consegue viver a felicidade por quê? Porque a tua mente não está renovada conforme está escrito na palavra de Deus. A tua mente não está renovada. E você tem que buscar em oração, buscar em Deus, em Jesus, confessar essa situação diante de Deus. Falar, Senhor, eu quero que o Senhor me renove a minha mente, os meus pensamentos. Porque quando você não está com a tua mente renovada, você não consegue ter uma emoção feliz. Você não consegue ser feliz, não tem jeito. Porque a deficiência está na tua mente, no teu subconsciente, na tua mente. Então você tem que mudar a tua percepção das coisas. E outra coisa, quando você está com a mente dessa maneira, você não consegue ter fé. Você não consegue viver em fé. Você não consegue viver que dias melhores virão na tua vida. Que você já é abençoado em Cristo. Que você já é feliz. Você não consegue viver isso. Isso que eu estou falando, examina isso que eu estou todo falando em você, irmão. Eu não estou te falando isso para o teu mal. Eu estou te falando isso para te trazer cura, porque eu já fui assim. Eu já fui assim já. E quando você muda a tua mente, os teus pensamentos, você começa a encontrar a circunstância com outra ótica. Porque quando você muda o teu interior, o teu exterior vai mudar. Quando você muda o teu interior, o teu exterior muda. Não significa que quando você mudar o teu interior, que do dia para a noite as coisas vão acontecer, mas vai mudar. Porque o teu exterior reflete o teu interior. O teu exterior. Nós temos que buscar em Deus. Busca em oração, se humilha diante de Deus. Confessa a tua fraqueza diante de Deus. Confessa que você precisa dele. Fala, Pai, eu quero renovar a minha mente. Conforme está escrito em Romanos 12:2, eu quero ter pensamentos de fé. Eu quero ter sentimentos e emoções de alegria. E toda vez que você vê, irmãos, que você identificar um pensamento em relação a alguma área da tua vida, seja qual for, que você identificar um pensamento negativo, você tem que ressignificar aquilo. Você tem que mudar, não, você tem que vigiar os teus pensamentos. Lembra que a palavra diz vigiar e orar? Antes está falando para você vigiar. Então você tem que vigiar a si mesmo. Na hora que você vê que vem um pensamento negativo em você, um pensamento de derrota, de fracasso em qualquer área da tua vida, você ressignifica aquilo. Você pensa, não, isso está errado. Porque às vezes a sua mente já está programada por alguma coisa que aconteceu no percurso da nossa vida, situações difíceis que surgiram na nossa vida, a nossa mente fica programada a pensar dessa forma. Só que a Bíblia está falando para a gente renovar, quer dizer, está falando para você não aceitar viver dessa forma. Você não pode. Olha o que está escrito aqui em Romanos 12:2, ó. E não seres conformados. Você não pode ser conformado com esse tipo de pensamento que
que você fica pensando constantemente? De tristeza, de angústia, de fracasso, de derrota. Você não pode. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para a gente, irmãos, viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que mudar a nossa mentalidade para nós mudarmos as nossas emoções e o nosso comportamento. Porque o resultado que vai vir na nossa vida vem pelo comportamento que nós temos. Só que esse comportamento só pode ser mudado se as suas emoções mudar. E essas emoções só podem ser mudadas se os seus pensamentos mudarem. Como que as suas emoções vão mudar se os seus pensamentos não mudam? Porque as suas emoções refletem o que você pensa. E o seu comportamento reflete o que você sente. E o resultado da tua vida reflete da maneira que você se comporta. Uma coisa está atrelada à outra. E na verdade, que você já é abençoado em Cristo, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus, você é um filho de Deus. A partir do momento que você entrega a vida a Jesus, que você confessa, está escrito assim na palavra, ó. Aqueles que creem no nome de Jesus foram feitos filhos de Deus. Quer dizer que você não era. Mas como você entregou a vida, você foram feitos filho de Deus. A partir do momento que você foi feito filho de Deus, você já não é mais criatura, você é um filho de Deus. O Espírito Santo já habita dentro de você. Então significa que todas as coisas boas vão vir sobre a tua vida. Não significa que você não vai enfrentar tempestades e dificuldades. Não significa isso. Você vai enfrentar situações difíceis, mas tem uma diferença você enfrentar a situação difícil tendo entendimento de quem você é, em quem você está alicerçado, que é Jesus, quando você não tem esse entendimento. Quando você tem esse entendimento, você fala assim, eu posso até passando por uma situação difícil, mas o melhor está vindo para a minha vida porque eu estou alicerçado na rocha que é Cristo. Você lembra aquela passagem bíblica que fala assim, que sopraram os rios, os ventos, vieram os rios e a tempestade e deram de encontro àquela casa. E a casa que estava alicerçada na areia caiu e foi grande a sua ruína. E aquela que estava alicerçada na rocha permaneceu firme. Ou seja, a tempestade vem para todas as situações. Aquele que está alicerçado na areia e o que está alicerçado na rocha. Mas há uma diferença. A diferença é o alicerce. O que está alicerçado na rocha prevalece. Então você tem que entender que você está alicerçado em Cristo. Que de qualquer forma, uma coisa ou outra, independente da circunstância, o melhor está por vir. Se você está recebendo muitos nãos na sua vida, cada vez que você recebe um não, significa que o sim está mais próximo de vir. O sim está mais próximo. Então a gente tem que estar, a nossa ótica, sempre olhando para o lado positivo e bom. Olha só o que está escrito no livro de Provérbios. Olha o que está escrito no livro de Provérbios. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Olha aqui, irmãos. Todos os dias do oprimido são maus. Você está entendendo por que você vive triste? Porque você, com a tua mente, nessa forma, a palavra tem que se cumprir. Todos os dias do oprimido é mau. Então, se você se deixar levar pela opressão, você vai viver dias maus e falar assim, ó, que todos os dias, quer dizer, um dia puxa outro. Sabe aquele ditado, um abismo puxa outro abismo? Então, se você se deixar pela opressão, um abismo vem outro abismo, é uma opressão outro dia, opressão outro dia, uma tristeza um dia, outra tristeza outro dia, e assim vai indo aquele ciclo, causando até uma depressão na tua vida. Mas olha o que fala aqui, ó. Mas o coração alegre é um banquete contínuo. Quer dizer que o coração alegre a tua vida vai vir um banquete contínuo na tua vida, de alegria. Quando você fala assim, está escrito na palavra, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Está ajudando a vir o bem sobre a tua vida. Está ajudando para que o bem venha sobre a tua vida. Você está sempre olhando com a ótica da vitória, da conquista. Sabe quando você assiste um filme e você está torcendo para o mocinho? E o mocinho, ele está sempre passando por situações difíceis, mas você está sempre crendo e torcendo que ele vai vencer aquela situação. Não é? É a mesma coisa.
Você tem que estar sempre olhando a tua vida e crendo que o melhor está por vir. Crendo que sempre o melhor está por vir. Você tem que estar nesse entendimento e viver isso. Para a sua vida sair do ciclo de opressão e para a tua vida vir para o ciclo do banquete contínuo. Não significa que isso vai acontecer do dia para a noite, mas vai acontecer. Você vai ver, irmãos, que quando você sai desse ciclo, desses pensamentos negativos e você muda essa situação dentro de você, nos teus pensamentos, você vai verificar que você vai começar a se sentir diferente. Você não vai mais ficar se sentindo menor que os outros. Você não vai mais ficar olhando para a vida dos outros como melhor que a sua. Você não vai mais, a sua ótica do mundo, das circunstâncias vão mudar. O ânimo vai vir. E quando um pensamento negativo vir sobre sua vida, você vai pensar, não, eu sei que eu sou. Eu sei quem está na minha vida. Eu sei da minha identidade. Eu sei que eu já sou abençoado em Cristo Jesus. E o melhor está por vir na minha vida. Você vai começar a pensar diferente. E esse pensamento, você vai ver que as suas emoções, os seus sentimentos vão ser diferentes. E isso vai trazer um comportamento diferente, um resultado diferente na tua vida. É simples assim. Então aqui, ó, esse versículo de Provérbios 15:15 está falando de duas situações. A do oprimido e do alegre. A do triste e do feliz. Então, irmão, se você quiser mudar essa situação, quer mudar, ora a Deus. Confessa diante do Senhor essa situação e fala, Senhor, me ajuda, eu não quero me descer dessa forma. Ora a Deus. E outra coisa, passa tempo diante de Deus orando, buscando a face dele. Passa tempo em oração, buscando, adorando a Deus. Se você fizer essas duas coisas, confessar a Deus, se esse for o caso, e você passar tempo de busca e adoração, você vai ver que você vai ser curado mais rápido do que você imagina. E o resultado da tua vida, em todas as áreas da sua vida, vai mudar. Porque está escrito, o coração alegre é um banquete contínuo. Então o banquete vai vir sobre a sua vida continuamente. Continuamente. Amém? Eu espero que eu possa ter te ajudado, irmãos. Peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like. Encaminhe para alguma pessoa esse vídeo, para alguma pessoa que você acha que vai ajudar ela, que vai abençoar a vida dela, que está precisando ouvir essa palavra. E Deus te abençoe em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Deus te abençoe, irmão.